A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje nosso estudo está aqui em Êxodo. Eu vou estar falando sobre habilidade, né? Vamos começar aqui em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão com que farás os sinais. Então aqui, Moisés fala que ele não tinha eloquência, né? Ele não era uma pessoa eloquente. Existem muitas pessoas que não são eloquentes e não são gagas, né? Então, muitas pessoas falam que Moisés era gago. A Bíblia não fala isso especificamente, que Moisés era gago, né? Ele mesmo se descreve aqui como tendo a boca pesada, né? Não sendo eloquente, mas a Bíblia não fala que ele era gago, né? E tem muitas pessoas que não são eloquentes e não são gagos. Então, ao meu entender, ele não era gago. Ele só não era essa pessoa eloquente, né? Como ele mesmo se descreve. E o Senhor levantou ali Arão para ir ao encontro dele e para os dois juntos, né? Um auxiliar ao outro, né? A palavra de Deus fala que Deus colocaria na boca de Moisés e Moisés passaria para Arão, né? E ambos fariam a obra. Vamos aqui também para Êxodo, no capítulo 35, do versículo 30 para frente. Deus chama Bezalel e Aholiabe, né, para uma obra aqui, né? Aqui no 30 o Senhor começa: Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, e entendimento, e ciência em todo artifício, e para inventar invenções para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. Aí aqui no 33, continuando. E em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar, em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração
a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então, aqui o Senhor está falando de habilidade, né? Aqui era uma habilidade aqui de Bezalel e de Aholiabe, era uma habilidade profissional, né? Eles eram especialistas nas coisas aqui que o Senhor capacitou eles, né? O Senhor deu ali, a palavra de Deus mostra que Deus encheu eles de sabedoria, né? De inteligência, capacitou eles ali e Bezalel ele tinha também essa disposição para ensinar, né? Então a palavra de Deus mostra que eles trabalharam, eles eram sábios de coração, né? E tinham inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então aqui era uma habilidade, uma especialidade profissional, né? Mas eles estavam usando isso no reino de Deus, né? Conforme ali a orientação do Senhor. E eles tinham também essa disposição para ensinar. Então a habilidade é uma coisa que o Senhor nos dá, tanto no campo profissional, como o Senhor nos dá também no comportamento, né? Na nossa fala, como no caso aqui, Moisés e Arão, né? Ele falava que ele não tinha a eloquência, né? E Deus ali usou Arão, né? E eu também entendo que quando o Senhor fala aqui, levantou Arão, Arão com certeza tinha habilidade para falar com o povo, né? Visto que ele era ali do meio do povo, né? Acredito que quando eles iam ali também no palácio para falar com o faraó, Deus usava ali a vida de Moisés, porque Moisés também era daquele meio, Deus tinha capacitado ele, todos aqueles anos que ele conviveu com aquelas pessoas naquele palácio. Então, ele tinha habilidade para lidar com aquelas pessoas. E Arão tinha habilidade para lidar com o povo, né? Então, assim, mostrando que o Senhor é Ele que nos dá, né, a capacidade, é Ele que nos especializa, é Ele que nos dá eloquência, é Ele que nos dá inteligência, é Ele que nos dá tudo que nós precisamos para Ele trabalhar na nossa vida onde quer que Ele deseja, né? Cada pessoa tem o seu talento, tem a sua habilidade, tem a sua capacidade dada por Deus, né? E Deus vai usar ali onde Ele acha que é necessário, onde Ele sabe onde Ele precisa, né? Então Ele vai nos direcionar, né? Então aqui esse estudo eu trouxe para a gente fazer aqui uma comparação de uma habilidade que pode ser usada profissionalmente, e isso vem de Deus, ou uma habilidade de comportamento, de fala, mostrando assim que tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tudo é para Deus, né? Então, aqui, a palavra de Deus mostra que o Senhor usava ele para ir ali. Quando eles iam diante do faraó, ambos falavam, né? Mas eu acredito que Moisés, por ter convivido naquele lugar, o Senhor usava ali toda a habilidade que ele tinha, né? E que o Senhor mesmo tinha capacitado, né? Então, é isso. Nós devemos buscar ter essas habilidades, né? E é o Senhor que nos dá, mas muitas vezes a gente tem as habilidades e a gente não sabe onde usar. A gente não sabe onde que a gente se encaixa, como que a gente vai fazer, né? Tipo aqui, Moisés, ele achava que que não era para ele isso aqui, né? Deus providenciou ali um auxiliar, mas ele fez o que ele tinha que fazer, né? E
falando aqui de Bezalel e de Aholiabe, também Deus os capacitou no campo profissional, mas a palavra de Deus também fala que Bezalel ele tinha disposição para ensinar, né? Isso também é um talento. Nem todo mundo tem esse talento de ensinar. Às vezes a pessoa não tem paciência para ensinar os outros, não tem paciência, não consegue passar para os outros. Às vezes numa indústria ou em qualquer um lugar, a pessoa está ali para passar o serviço, para ensinar, e a pessoa não tem essa capacidade, essa habilidade, né? Tem pessoas que têm até medo de ensinar o outro, com medo que o outro pegue o lugar dele, né? Então, assim, tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos concede, é para a gente passar para frente, é para a gente multiplicar, é para frutificar, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que eu e você, a gente busque, né, habilidade, que ela vem de Deus, né? O Senhor que nos dá habilidade, conhecimento, sabedoria, Ele que nos capacita, né? E muitas vezes a gente já tem e não sabe que tem, ou a gente tem e não sabe exatamente onde usar, né? Mas que a gente peça para o Senhor nos esclarecer onde que a gente pode usar as habilidades, os talentos, né? Que o Senhor já nos deu. E muitas vezes a gente não está usando. Né? Então que eu e você, a gente não guarde os nossos talentos, a nossa habilidade, mas que a gente, se o Senhor nos deu vamos usar como está lá, como Jesus Cristo falou, né? Os talentos, quando o Senhor dividiu ali. Se Ele nos deu vamos usar esse Se Ele nos deu 2, vamos usar esses 2. Se Ele nos deu 5, vamos usar. Vamos usar aquilo que Ele nos deu, conforme a capacidade que Ele sabe que tem em nós, também dada por Ele. Amém? Então, que eu e você, a gente possa ser a bênção que o Senhor diz que nós somos, no nome de Jesus Cristo. Espero que essa mensagem fale ao seu coração. E se falar, você possa compartilhar, que você comente aqui, que você dê um joinha, que você se inscreva. E que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe. Você e toda a sua casa. Amém?